Segundo casamento, Mateus 5,32. Se a pessoa se casa de novo, ela está em adultério? Bom, pastor, pra gente começar a falar sobre esse tema, é um tema, o próprio pastor Cruvinel colocou aqui, não é um tema tão simples e para se dar uma resposta rápida. Nós temos alguns textos que eles vão colaborar para que a gente possa trazer uma resposta mais coerente acerca desta pergunta. Então a gente tem esse texto de Mateus, capítulo 5, nós temos Jesus também falando em Mateus, capítulo de número 19, e nós temos os outros evangelhos sinóticos também falando, Marcos e Lucas. Se a gente olha para esse texto de Mateus no 19, vai mostrar aquela exceção que Jesus coloca, que é no caso do adultério. Então essa pessoa que, no caso, a pessoa que sofreu o adultério, ela pode sim casar novamente. Então, o segundo casamento, se nós olharmos as palavras de Jesus, nós temos essa exceção. Se nós olharmos também para os textos de Paulo fala 2 vezes sobre este assunto. Ele fala em Romanos, capítulo de número 7, capítulo 7 de Romanos, e 1 Coríntios, capítulo 7. Ele vai colocar também uma outra exceção, né? Ele vai falar acerca desse abandono. Então são esses 2 casos que nós temos biblicamente no Novo Testamento que podem a pessoa sim ter um segundo casamento. Pastor Roberto Cruvinel, à luz de Mateus 5, se a pessoa casar novamente, ela está em adultério? Então, depende da situação específica, porque o que aconteceu dentro do contexto de Mateus 5. Inclusive a Bíblia Shed faz uma colocação muito interessante sobre o texto, né? A interpretação que os judeus da época de Jesus chegaram a ter da lei começou a ter aplicação dupla, lenitiva para com os homens e severa para com as mulheres. Um homem podia divorciar-se de sua esposa por qualquer pretexto. Na verdade, nós falamos num outro debate aqui sobre as 3 escolas rabínicas da época, de ensino da época, que tinham uma visão diversa dessa situação. Um era sobre o motivo. Sobre o motivo. Um dizia que se a mulher não colocasse tempero na comida, poderia se separar dela. E outra escola era radical, dizendo que não, de forma alguma. E tinha muita facilidade para tomar uma concubina. Aqui, bem como outras questões, Jesus revela qual era a verdadeira intenção da palavra de Deus desde os primórdios. Qual é o propósito de Deus com relação ao casamento? Gênesis 2:24. O homem deixa sua casa, se une a uma mulher, serão ambos uma só carne. Óbvio, isso é ponto. Todo pastor deve orientar a reconciliação quando possível. Mas existem situações em que a separação é inevitável. Jesus, ele fala aqui sobre a questão vocês chamam de porneia, não é? Mas dependendo da colocação, o acento vai na vogal diferente. No caso, aqui significa relações sexuais ilícitas. Hoje, inclusive, nós poderíamos até discutir o que seria isso. É óbvio que o adultério é pecado. Romanos 6:23 diz que o pecado gera a morte, não é? Gera a morte. Porém, nós temos, como o nosso irmão citou aqui, o pastor citou aqui, 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, fala de fato do abandono. Também nós temos o texto de Romanos 7, que fala também que a mulher fica ligada ao marido enquanto ele viver por conta da lei. Mas que lei é essa? E nós podemos estudar acerca disso. Eu vejo o seguinte: mesmo nos casos que o adultério é cometido, pastor, a graça é maior do que qualquer situação. A Bíblia diz na 1 de João 1:9, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Já vi situações muito complicadas acontecendo, de separações traumáticas, e que Deus, na sua bondade, depois restaurou a vida matrimonial daquele casal. E outras em que a pessoa seguiu a vida e casou novamente e continuou servindo a Deus. Porque, só uma colocação então, mas só uma colocação. Você está dizendo assim, mesmo na questão do adultério pode ter o casamento, ok. Mas não, isso também funciona para o adúltero? Por exemplo, o João está casado com a Maria e a Maria é quem traiu o João. Certo. E aí a Maria pode ter outro casamento, está tudo bem, mas a Bíblia não diz que quem casar com o adúltero também está em adultério. Como é que funciona? A Bíblia diz isso sem dúvida. Agora, veja bem, quando você confessa o pecado é perdoado ou não?
é perdoado, mas ela tá numa situação de adultério se ela ficar com um amante. Não, você é casado. Uma pessoa casada. Não, então, o João e a Maria estão casados. Aí a Maria tem um amante, que é outro cara casado com outra mulher. E aí ela vai, separa do marido pra ficar com o cara. Isso é pecado. Tá, e aí? E aí ela vai, eu tô arrependida, mas ela continua casada. E aí? Então, e pode isso, Arnaldo? Não pode. É pecado isso aí, irmão. É pecado. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, a situação, que tanto o que sofreu o agravo, óbvio, ele pode casar de novo. O ofendido, pode casar novamente. Aí eu pergunto, e a pessoa que cometeu o agravo e a vida continua, a situação da vida continua, ela nem tá com aquela pessoa com que ela pecou. Se ela se arrepende da vida e a outra não quer recebê-la de volta, ela pode casar novamente? Bom, eu dou graças a Deus. Mas você entendeu a questão? Entendi, eu dou graças a Deus. Biblicamente não pode. Porque nós temos muita gente nessa situação. Então quer dizer que ela deve ficar sozinha. Porque aí a graça de Deus, quando a Bíblia perdoa a gente, minha voz tá muito ruim. Tá rouca. Tá bastante, né? Eu tô sentindo. 1 de João 9 diz, quando você confessa o pecado e deixa, ela não tá mais com a pessoa. Ela não tá mais com, como é que é, o agente do pecado. Ela não tá mais com quem ela pecou. Ela quer até voltar, mas a pessoa o ofendido não quer. Até casou de novo já. O que acontece com essa pessoa? Entendi. Você entendeu? Entendi. Vocês entenderam? Vamos lá, pastor Luciano. Então, mas nesse caso, se a gente for trazer uma reflexão bíblica, nós temos na Bíblia os elementos para nós falarmos que essa pessoa, se ela casa novamente, ela estará em adultério. A vítima, ela pode casar novamente. A Bíblia é muito claro para falar isso, né? Mas no caso, a pessoa que cometeu, não. Mas aí, pastor, se o senhor analisar isoladamente, e aqui nós temos que falar com muita responsabilidade, tem muita gente nos ouvindo. Mateus 19 dá a impressão que nem a vítima pode casar, não é isso mesmo? Mateus 19, isolado, o texto de Mateus 19 isolado, nem quem sofreu o agravo pode casar. Por isso que é importante nós analisarmos a situação no todo. Mas porque senão... é uma questão de interpretação, né? Se pode mas casar, eu não acho. Mas o ofendido. Meu ponto de vista, não, pastor. Não, mas você... Então pega o texto de Mateus 19, você vai ver que até quem sofreu o agravo, isolando o texto, ele não pode casar. Então, não, eu não concordo, pastor. A pessoa que sofreu, em Mateus 19... Então, lê o texto, vamos ler. Porque, ó... Vamos lá, lê o texto, ó. Leitura simples. Ó. Aqui, o versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Bom, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Que é uma menção à ideia do Gênesis, está em Gênesis. Mas aqui em nenhum momento vai mostrar que a pessoa que é vítima... O texto mostra, no meu entendimento, vai até o versículo 9, que tanto um quanto o outro, nesse texto, a pessoa não pode casar. Mas aí o que eu digo? Mas é uma questão de interpretação. Para interpretar o texto, você tem que interpretar à luz de toda a revelação bíblica sobre esse assunto. Claro. E esse assunto não é um assunto áspero. Então... Assim, o adultério é pecado? Adultério é pecado. O pecado condena o inferno? Condena o inferno. A pessoa pode perder a salvação, como eu que sou tendente pro arminianismo, pode perder a salvação sem dúvida. Agora eu pergunto, nesta qualidade, por exemplo, você pega o caso de 1 Coríntios 7,15, se o descrente quiser se apartar, tá lá. Você pega o caso de Romanos 7, a mulher fica ligada ao marido enquanto ele viver pela lei. De que lei o texto está se referindo? E se é pecado mesmo, a graça de Jesus é maior do que o pecado? No caso, na situação específica aqui, eu já vi muita gente assim. A pessoa quem sofreu o agravo não quer mais receber, e a pessoa então ela não pode casar nunca mais. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Porque eu vejo o perdão e a pessoa conseguir seguir sua vida. Pastor... Luciano, o senhor verifica como lá o texto de Mateus 19, que eu disse que não ia escapar dele e nos primeiros livros já entrou. Porque assim, como o próprio pastor Cruvinel colocou, na época de Jesus, as duas fortes escolas rabínicas, Shammai e Hillel, elas falavam sobre esse tema e queriam ouvir a opinião de Jesus. Então,
A escola Hillel dizia que a pessoa poderia divorciar por qualquer motivo e se baseava no texto de Deuteronômio que fala sobre a carta do divórcio, que poderia divorciar, mas teria que dar essa carta de divórcio. A escola Shammai dizia que não. A escola Shammai dizia que apenas no caso da prática do sexo ilícito. Jesus se mostrou muito mais voltado para a escola Shammai, dizendo não se deve divorciar, mas existe uma exceção. Então, no meu ponto de vista, o que ele coloca lá em Mateus 19 é que nessa exceção, a vítima, ela pode sim ter um segundo casamento. Mas em nenhum momento, pastores, ele colocou que a pessoa que cometeu, ela pode ter um segundo casamento. Mas qual é o texto exatamente de Mateus 19, pastor, que diz que a pessoa que sofreu o agravo pode ter um segundo casamento? Então, foi aquilo que eu... O 9, porque Jesus diz assim, ó: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, esse casar com outra comete adultério. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ó: se você entrar no divórcio, não sendo você traído e casar com outro, você está em adultério. Mas então, fica claro que aí, se for por aí é o seguinte, aí nós vamos discutir um pouco de manuscritologia, porque quem casar com a repudiada comete adultério. Claro. Então, a mulher... Não é de manuscritologia. Quem casar com a repudiada, comete adultério, a repudiada naquela condição. Então, tipo assim, irmão... Exatamente. Então, a pessoa que foi repudiada... Por causa de ato sexual ilícito. Tá, mas e aí? Então, a pessoa comete adultério também. Não, eu não entendi. Não, se a pessoa foi a vítima, no caso? Exatamente. Não, pastor. Quer dizer, então, quem casar com a vítima tá tranquilo. Quem casar com a vítima tá tranquilo. Sim, casar com a vítima. O meu entendimento desse texto, irmão, que fecha a porta pros dois lados. Fecha a porta pros dois lados. Mas aí, vamos lá. A gente vai precisar... Mas veja, não que eu concorde com essa interpretação, que eu tô falando uma interpretação isolada. Que aí eu pego o texto de Coríntios 7 e Romanos e vejo uma outra possibilidade. Mesmo porque entendendo que a prática era do apolú na época, vocês sabem que é o repúdio, né? Que era diferente do divórcio, que era não dar devida benevolência à mulher e colocá-la no ostracismo. É diferente de um ponto de vista cultural. Você vê uma coisa, né? O casamento do ponto de vista bíblico não era como hoje. Você pega lá Gênesis 24, o casamento se dava pela relação sexual. E aqui, pastor César, eu já fiz isso com os meus alunos, não vou fazer aqui porque vai dar problema, já sei, se eu fizer vai dar problema. Se eu falar o que a pegadinha que eu fiz com os meus alunos. Mas em Gênesis 24 mostra que o casamento se dava pelo relacionamento sexual. Não é assim? Não é? Rebeca é levada a Isaac, e aquela derramamento de sangue era uma aliança feita entre o casal, tanto que a mulher pegava o lençol e entregava para o pai. Se ela não fosse virgem, ela poderia ser apedrejada, não é assim? Então, desse ponto de vista, se fôssemos seguir esse ponto de vista aqui, era um ponto de vista específico do povo judeu, quer dizer, então, se alguém teve uma relação sexual na adolescência, ele estava casado? Não, mas é que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente. Você entendeu? Que quando você você vai sair com a prostituta, por exemplo, você faz uma só carne com ela. Exatamente. E no caso ali não seria nem de prostituição. Se você teve uma relação, mesmo com um adolescente, não se casou no civil, então aqui você formou uma aliança. Então, se você se casa no civil depois, você quebrou a primeira aliança que você fez por conta de uma relação sexual. Obviamente que não, baseado em Atos 17 e 30, que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas você vê que o assunto é bem complexo, pastores. É denso. É bem complexo. Você vê o caso desse irmão. Eu vou dar minha opinião, irmãos. E aqui digo eu, não o Senhor. Não é? Digo eu, tanto que o texto de Coríntios diz o Senhor e não Paulo. Paulo diz, o Senhor é que está dizendo. Não sou eu. Aqui digo eu, não o Senhor. Eu confio na graça de Deus. Mesmo porque senão nós vamos entender que essa situação é o pecado imperdoável. É o pecado imperdoável. Eu não estou dizendo do cidadão que é um atribulado, contumaz, que ele premeditou o seu pecado, e óbvio que não existe adultério sem premeditação, né? Mas ele perpetrou aquilo, acha que aquilo está certo. Não é nada disso. Existem situações adversas que mesmo quem foi o ofensor, eu falei certo? Porque hoje, meus irmãos, eu estou vendo que eu estou... O mesmo ofensor... arrependido, ele pode encontrar perdão em Deus, na minha opinião, e seguir sua vida. Pastor Luciano, como é que o senhor enxerga essa questão? Então vamos lá.
existe alguma possibilidade do adúltero, ele cometeu adultério, ela cometeu adultério, e não continuou com aquela pessoa com quem ele adulterou? Então, e existe a possibilidade dele ter um novo casamento? Então, foi aquilo que o pastor Cruvinel colocou, né? Se a pessoa, se ela entende a ideia da graça e compreende essa ideia do perdão, ótimo. Biblicamente, existe algum texto que vai dar esse respaldo? Eu não conheço. Se tem algum texto que poderá dar esse respaldo. 1 de João 1,9. Mas nesse sentido... E 7. Porque é pecado sempre. Hamartia Sim. sempre. Existe um pecado maior ou menor? Existe. Porque Jesus falou para Pilatos: quem me entregou a vós, maior pecado cometeu. Agora, todo pecado é perdoado? Sim. A Bíblia diz, 1 de João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está. Nós estamos falando de crentes. O cara pecou na luz. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Se ele não permanecer no pecado, porque 1 de João 1,9 diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar toda injustiça. Existe uma denominação aí, pastor Luciano, e pastor, que se aconteceu com você, pode sair da igreja, vai pro mundo. A CCB, por exemplo. Que eu não costumo falar, mas já que você falou, ela mesmo. Vai pro mundo, porque a graça acabou para você. Então existe um pecado maior do que a graça. E eu tenho dificuldade com isso. No meu entendimento, a apostasia é que faz com que a pessoa... Então, mas aí tem que tomar cuidado para não cair na hipergraça, né? Porque assim, ó, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Sim. Então, se o cara é adúltero, mas eu tô arrependido, mas Deus conhece meu coração, mas Deus... Tá, mas você tá no adultério? Mudou de vida. Mas e se a pessoa, pastor... Não tem respaldo, pastor. Não, mesmo confessando, ele vai pro inferno. Respaldo. Bom, o confessar o pecado, eu fico também com o texto bíblico, pastor. Eu fico com o texto bíblico, porque o assassinato é pecado? Se você confessar, o morto ressuscita? Não. Então, ponto. Então, eu tô falando de uma questão específica. Mas a Bíblia... Mas você acha que é igual nesse sentido? Deixa eu explicar. Eu tô falando uma coisa específica. O cidadão, ele é o ofensor. Ele merece, ele tá em pecado. Ele vai para o inferno se ele não se arrepender. Ele é um adúltero, tá? É adúltero. Mas tô dando todas as letras ruins. Aí ele tenta uma reconciliação. Ou não há mais reconciliação, porque tem coisa que não tem mais reconciliação. Sim. Certo? Ele não pode mais pedir perdão a Deus e seguir sua vida? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É a minha convicção. Não, respeito. É a minha convicção. Respeito. E eu baseio essa convicção, veja bem, no entendimento desses textos que eu coloquei sobre o perdão e a graça.